Brasília, gente, a semana começou um pouco mais tranquila, porque aquela reunião do Conselho de Ética estava prevista para amanhã. Conselho de Ética que analisa a suspensão de deputados que invadiram o plenário ficou para a semana que vem. Mas ainda tem outros assuntos que devem esquentar as discussões na capital federal a partir de quarta-feira. Danila Bernardi está chegando ao vivo de lá e tem mais informações para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Pois é, o presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Choquette, do União de Santa Catarina, ele me disse que tem uma agenda no Estado, alguns compromissos no Estado essa semana e não virá a Brasília. Com isso, a reunião que estava marcada para acontecer amanhã no Conselho de Ética foi remarcada para a próxima semana. E a pauta seria justamente escolher aí 3 nomes, fazer o sorteio para escolher o relator daquele caso dos processos de suspensão dos mandatos de 3 deputados que ocuparam o plenário da Câmara dos Deputados, e entre eles o deputado de Santa Catarina, o Zé Trovão, do PL. A dinâmica vai acontecer da mesma forma que aconteceu para o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. O Conselho vai fazer um sorteio, são 3 deputados que fazem parte do Conselho que são escolhidos, e o presidente, o deputado Fábio Choquette, vai escolher um desses nomes, né, um entre os 3, para ser o relator, então, desse processo de suspensão do mandato que foi sugerido pela Corregedoria para ser suspendido por 30 dias. Então, na próxima semana, a gente vai acompanhar a dinâmica dessa escolha. Mas lembrando que o próprio presidente do Conselho, o deputado Fábio Choquette, disse que o time desse processo aí, ele já foi perdido, que deveria ser, inclusive, arquivado. Mas como a mesa diretora enviou, então, para o Conselho o pedido de suspensão, eles vão ter que fazer toda essa análise, vão ter que analisar esses casos de suspensão, sim, inclusive o deputado, lembrando, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O assunto mais aguardado aqui na Câmara dos Deputados essa semana é a votação do projeto que traz aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O presidente, deputado Hugo Mota, ele anunciou que isso vai acontecer na próxima quarta-feira, no plenário da Casa, e essa votação, então, sendo aprovada, segue para o Senado. A gente também está seguindo para o Senado, passando aqui do verde para o tapete azul, para contar para vocês um pouquinho da pauta aqui do Senado, porque a regulamentação da segunda parte da reforma tributária está prevista para ser votada amanhã aqui no plenário do Senado. Essa segunda parte da reforma tributária, ela traz as regras para os tributos criados pela reforma que foi aprovada no ano passado, como, por exemplo, o tributo sobre bens e serviços, o IBS, que vai ser aí distribuído para estados e municípios, e também a contribuição sobre bens e serviços, que é o tributo federal criado nessa reforma. O projeto ele regulamenta pontos como, por exemplo, a distribuição do que vai ser arrecadado, também os financiamentos, os créditos, a desoneração, além de criar o comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor ele é muito importante porque ele vai fazer a distribuição do que vai ser arrecadado para os estados e para os municípios. Então vai ter a participação aí de muita gente e já tem inclusive uma confusão aí para poder ocupar esse comitê. Mas a gente vai acompanhar tudo isso aqui, traz novidades para vocês durante a semana. Eu volto com você, Márcia. Só imagino que confusão deve ser essa. Valeu, Danila Bernardi. Assuntos importantíssimos que Danila, como sempre, vai acompanhar em tempo real e atualizar aqui para a gente no nosso ND Notícias. Obrigada, viu, pelas suas informações. Uma boa noite para você.